Vocês já repararam que sempre que alguém faz uma postagem nas redes sociais falando sobre alguma novidade que está prestes a surgir, sobre um lançamento, seja de um filme, livro, alguma coisa desse tipo, e chove de comentários de pessoas se dizendo ansiosas por aquilo? Inclusive a gente vê ansiosa com C e ansiosa com S, né? Como eu trabalho com revisão, eu estou sempre enxergando erros de português assim em tudo que eu leio. Eu tenho até que me policiar para não ficar revisando mentalmente tudo que eu leio na internet. Nesse caso, ansiosa com C está incorreto. Ansiedade é com S, consequentemente ansioso e ansiosa também é com S. Mas esse vídeo não é simplesmente para dar uma dica de português, por mais que eu também goste desse assunto. Eu não quero falar apenas sobre como se escreve essa palavra, mas sobre o significado dessa palavra. Eu faço parte de um grupo de escritores e a nossa editora está sempre comentando lá como é difícil lidar com a ansiedade dos autores. Isso porque, desde a aprovação de um original para publicação até o livro físico estar prontinho em mãos, é um processo longo, às vezes demorado, porque são várias etapas, né? E é comum que as pessoas fiquem ansiosas nesse período. E de tanto vê-la falar sobre isso, eu comecei a avaliar as situações que eu costumava dizer que eu estava ansiosa. E eu percebi que, na verdade, o que eu queria dizer não era estou ansiosa, e sim estou com boas expectativas a respeito de algo. Qual que é a diferença? O significado da palavra ansiedade é um sentimento de angústia, de aflição, de opressão, aquela impaciência por não conseguir esperar algo. E boas expectativas é quando você aguarda algo, achando que aquilo vai ser bom, acreditando que quando chegar vai correr tudo bem, vai ser divertido, vai ser interessante. Enfim, é diferente. Nesse grupo mesmo, às vezes quando a gente ia comentar sobre um evento literário que ia acontecer, acabava surgindo, pessoas dizendo que estavam ansiosos para chegar o dia. Na verdade, a gente estava cheio de boas expectativas, porque não estávamos angustiados por aquilo, não estávamos aflitos para aquilo acontecer. Não, a gente só queria que chegasse e tudo corresse bem. Então, desde que eu percebi isso, eu comecei a substituir essa palavra. Eu estou vigiando e evitando de falar que eu estou ansiosa. Por quê? Porque a ansiedade não é coisa boa. O próprio Jesus fala sobre a ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala que nós não devemos ficar ansiosos sobre o que comer ou o que vestir, ele fala uma coisa muito interessante no versículo 27. Ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado à sua própria estatura? Ou, em algumas versões, ao curso da sua vida? O que ele quer dizer com isso? Ficar ansioso não altera as circunstâncias. A ansiedade não resolve o problema, não faz com que as coisas sejam diferentes. Pelo contrário, a ansiedade só faz a gente ficar mal. A ansiedade não combina com fé, não combina com confiança em Deus. Porque quando a gente confia, a gente lembra que Ele é o autor da nossa história e Ele sabe quais são os melhores caminhos que a gente precisa traçar para chegar ao nosso destino. Se a gente tiver essa convicção, a gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ficar aflito, angustiado, oprimido. Entende a diferença? A gente pode ter boas expectativas sobre o destino que Deus tem para nós, mas a ansiedade não. Ainda dentro desse contexto, tem um outro exemplo que eu queria dar. Eu li há algum tempo um livro chamado Dançando sobre Cacos de Vidro. E a autora, ela é enfermeira de um hospital psiquiátrico. Então ela criou um protagonista que sofre de bipolaridade. E ela se aprofunda bastante no assunto, mostra as características do homem, mostra os tratamentos que ele precisa passar e as consequências que ele sofre na vida por causa desse problema que ele tem. E esse livro me fez pensar muito, me fez refletir em quantas vezes a gente usa no nosso dia a dia, às vezes até como piada, essa expressão. Quem nunca falou, tal pessoa é bipolar, porque um dia está bem-humorado, no outro dia está emburrado. Ou falamos de nós mesmos, eu sou uma pessoa tão bipolar, um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste. Isso não tem nada a ver com bipolaridade. Essas oscilações de humor são comuns. A gente pode passar mesmo por isso porque somos seres humanos. Estamos sujeitos a diferentes sentimentos de acordo com as circunstâncias. Mas isso não é um distúrbio, isso não é uma doença, assim como é a bipolaridade. Então, falar isso, a gente pode tanto ofender alguém que de fato sofre com esse problema ou que convive com alguém que sofre com esse problema. Esse é mais um caso de uma expressão que a gente usa de maneira equivocada e que não convém. Então, essa reflexão hoje é para isso, para te sugerir que você faça esse exercício de substituir expressões, arrancar algumas coisas do seu vocabulário e substituir por outras que têm um significado mais coerente com o que você quer dizer e que não vai te trazer uma opressão de coisas que são ruins, por exemplo, a ansiedade e a bipolaridade, que é uma doença no caso. Então, vamos fazer esse exercício?
Se você gostou, deixa aí o seu curtir, comenta aqui comigo, vamos conversar sobre o assunto. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, não deixe de compartilhar, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau!